Queridas, quer dizer, queridas é o que falo, né? Aqui tem que falar amadas, né? Gente, boa tarde para vocês. Graça, paz de Jesus seja com todos. Eu estou muito feliz por essa tarde e por estarmos retomando esse trabalho que tornou-se tão importante para a nossa igreja, para o reino de Deus, a partir de vocês mulheres, reflexões riquíssimas que têm acontecido nesses encontros, e eu mesmo tenho podido testemunhar a partir de pessoas que participaram dos encontros e que tiveram reflexões muito importantes e que se viram diante da necessidade de tomarem atitudes muito sérias na vida com o Senhor e também com o próximo a partir desse encontro. Então eu me alegro também por poder vir estar com vocês só nesses instantes iniciais, que a programação é para as mulheres, né? E dizer que para mim é motivo de louvor a Deus podemos ter um trabalho tão consistente. O encontro de hoje eu tenho plena convicção que vai ser extremamente edificante para vocês. Conheço Priscila, assim, nós estudamos juntos na pós, já vi o conteúdo, porque o pastor aqui é meio chato, e eu tenho certeza que vai ser muito edificante para vocês. Minha oração é que não apenas possa fazer parte da vida de quem está aqui, mas que isso possa ser reproduzido, multiplicado para outras pessoas, outras mulheres, para que vivam a leveza que é ser mulher à luz das Escrituras. Para que a pressão desse mundo sobre ser mulher, nos padrões que o mundo perdido em Satanás está estabelecendo para vocês, que isso possa se perder frente às verdades da palavra de Deus e que vocês sejam anunciadoras dessa verdade para a glória do Senhor e para o bem de muitas mulheres, em nome de Jesus. Queria orar com vocês, pode ficar de pé um pouquinho? Senhor, exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre, não há outro como o Senhor. Nós louvamos pela vida, pela misericórdia, louvamos por estarmos aqui nessa tarde. Agradeço muito o Senhor, Deus, a vida das meninas que estão aí à frente dessa área tão importante de edificação, com esses encontros, que o Senhor dê a elas cada vez mais o entendimento da oportunidade e da riqueza disso que tem oferecido às irmãs que participam aqui. Louvamos o Senhor pela vida de pessoas como Priscila, que tem disposto do tempo e da sua disposição para compartilhar da experiência da vida à luz das Escrituras. Pai Santo, que esse encontro também marque a vida de cada uma e que algo possa fluir e frutificar a partir do ensino dessa tarde e também alcançar outras mulheres para que a palavra do Senhor na vida delas possa ser instrumento de testemunho e de libertação de tantas que vivem aprisionadas pelo curso desse mundo que jaz no maligno. Deus Santo, que seja esse um tempo muito proveitoso, muito edificante, e que a glória do Senhor seja manifesta aqui. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome do Cristo. Amém e amém. Pode assentar, que Jesus Cristo continue a abençoar grandemente. Boa tarde, como vocês estão? Então, hoje é o primeiro encontro de 2022 e eu quero dizer que a gente da liderança, da equipe do Ministério de Mulheres, a gente está extremamente animada com as palestras que vão ter esse ano. Vou dar um spoiler para vocês de temas. Tem feminismo, emoções, discipulado e aconselhamento, tem sexo no casamento, né? Tá bom, não tá? E aí, quem recebeu aí um marcador de página? Cadê? Todo mundo recebeu? Se vocês virarem ele, tem umas datas. Essas datas são as possíveis datas que vão ser os encontros de mulheres desse ano, tá? Pode ser que haja alguma alteração, mas que a gente vai informar vocês tudo direitinho, tá?
E aí a gente está muito animada para esse encontro, porque vai ser um momento para a gente se conhecer melhor, buscar a Deus juntas e aprender da palavra dele juntas, que isso é importantíssimo. Eu queria chamar a Karine para orar, para a gente começar o encontro. Boa tarde. A paz. Oremos. Grandioso Deus, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, de sermos igreja, de estarmos reunidos com o corpo de Cristo, de podermos aprender mais a Tua palavra, dos Teus ensinamentos. Te pedimos, Deus, para que os ensinamentos de hoje não fiquem só aqui nessas quatro paredes, mas que eles frutifiquem dentro de nós, que nós possamos levar essa palavra, esse ensinamento para as nossas casas, para as nossas famílias, para onde a gente convive com outras mulheres, que a gente possa também ensinar e discipular elas. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Que o Senhor possa usar, Deus, a palestrante de hoje, que essa palavra, Deus, frutifique dentro de nós. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos louvar a Deus. Ele que reina sobre nossa vida, Ele reina sobre todas as coisas. Então, que a gente venha estar louvando e glorificando o nome dEle nesse momento. Você pode louvar com palmas também. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiver
somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É teu somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Podem sentar. Gente, boa tarde. Que privilégio, né, estarmos aqui mais uma vez, iniciando as atividades do ano de 2022. Cheio de gás, viu? A gente está, assim, muito feliz, realmente, muito gratas ao Senhor pela oportunidade que nós temos de aprender sobre a palavra dEle. E através de mulheres, né, que têm sido influentes no nosso meio e na nossa geração. Isso realmente é um privilégio. Hoje eu queria chamar aqui na frente Priscila Duarte. Para mim é uma grande honra poder apresentá-la. A gente se conheceu em 2018. Bem-vinda, Pri. A gente se conheceu em 2018, sempre falo, através de uma amiga em comum, né, Paulinha Ximenes. E desde então a caminhada tem sido de aprendizado, né, Pri? Graças a Deus aí a gente tem cultivado uma amizade. E eu posso dizer assim que eu tenho aprendido muito, muito mais aprendido com ela do que ensinado, na realidade. E Priscila, ela fez a pós-graduação no seminário em aconselhamento bíblico e ela trabalha principalmente com essa área na igreja dela, servindo as mulheres. Hoje, esse ano, né, Pri? Esse ano que vem, próximos anos, será presidente da SAF. Esse ano sim. Esse ano estou. Vamos ver ano que vem. Mas, enfim, ela é presidente da SAF lá na IPBV e tem servido nessa área lá. Ela é esposa do presbítero Aristeu Duarte e tem 2 filhos, Tiago e Carol. Pri, seja bem-vinda. Esse tema... Já tinha falado desse tema? Aqui não. Não, né? Então, a mulher cristã e o trabalho dentro e fora do lar. Esse foi um dos temas que vocês mesmas escreveram lá na nossa pesquisa no fim do ano passado. Então, a gente recebeu um formulário de mulheres da igreja. Oi. Gente, proprietária do carro PGU 2705. Achou? E a gente enviou um formulário no grupo Amadas. Quem não faz parte do grupo pode falar com Bruno e Camila, que estão ali atrás, para entrar no grupo do WhatsApp. E aí houveram várias sugestões de temas. Esses temas vão ser abordados durante todo esse ano. Então, são 10 temas, né? Um tema por mês. E como Beca falou, tem emoções, tem sexualidade no casamento, tem discipulado e aconselhamento bíblico, tem feminismo, tem temor de homens com o pastor Marcelo, tem... diz o teu, Rosa, o spoiler do teu. Edificando lá para a glória de Deus, é o seu tema. Lá em outubro, gente. Eita. Olha, tá vendo? Minha cabeça tá boa, que eu voltei com tudo dessa Covid, menina. Eu e pastor Mateus. Enfim, vários temas aí que foram indicados, tá? Então, a gente vai começar agora. Eu vou orar por Priscila, para a gente iniciar esse tempo juntas. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esse tempo, por essa tarde. Muito obrigada pela oportunidade que nós temos de aprender da Tua Palavra e discutir sobre esse tema tão relevante em nosso tempo. Nós, mulheres, somos confrontadas diariamente no nosso trabalho e também na igreja, muitas vezes, e na nossa família, Senhor, sobre como devemos agir, qual a nossa prioridade, se é o nosso trabalho fora ou dentro do lar. Que o Senhor use Priscila nesta tarde, que o Senhor fale ao nosso coração. Eu sei que, primeiramente, o Senhor falou com ela, e isso é um privilégio para ela, em poder trazer a Tua palavra e ouvir a Tua voz, Senhor, e que a gente seja transformada. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Pri, quando estiver perto do tempo, eu te
Tu dá um ok. Vice? Vai. 45. Eu não perguntei antes, agora eu fiquei assim, ai meu Deus. 45. Tá certo. Tem um relógio bem grande ali, isso ajuda bastante, porque eu me atrapalho aqui com a hora. Gente, um privilégio estar aqui. Muito alegre de estar aqui com vocês hoje. Acho que é a terceira vez, né, Gabi? Que eu venho aqui. Todo ano eu venho. Eu já estou aqui, já estou com passaporte. Passaporte para Madalena aqui, passaporte... Precisa nem de visto mais. Mas é uma alegria estar aqui. E esse tema que Gabi me confiou falar para vocês, realmente é um tema muito desafiador. Eu acho que todas nós, em algum momento da nossa vida, já nos deparamos com alguns questionamentos a respeito dessa área, né? Da área profissional, do trabalho, da nossa casa. E, então, antes de começar especificamente a falar sobre a mulher cristã e o trabalho dentro e fora do lar, eu queria ler 2 versículos que são muito conhecidos por todas nós, mas eu queria que a gente se lembrasse aqui desse versículo mais uma vez, que está lá em Romanos 12, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente sabe que as epístolas de Paulo, elas são bem divididinhas assim. Tem uma primeira parte que é só teologia, e a segunda parte é prática. Então, tudo aquilo que ele falou na primeira parte, ele quer que a gente aplique depois. E quando a gente lê esse versículo, tem uma palavrinha que muitas vezes a gente pode passar batido por ela, que é a seguinte: rogo-vos, pois. A que esse pois se remete? A tudo que Paulo falou. Sabe quem vocês são? Sabe o que Deus fez com vocês? Vocês eram de um jeito, vocês eram filhos das trevas, hoje vocês são filhos da luz. Deus salvou vocês. Vocês foram resgatados pelo sangue de Cristo. Por isso, eu rogo a vocês que não vos conformeis com este século, mas que vocês sejam transformados pela renovação da vossa mente. Então, isso é muito importante a gente se lembrar de quem nós somos e por que nós devemos agir de determinadas maneiras. Eu queria começar com esse versículo, porque quando ele fala assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E às vezes a gente fica na vida da gente assim: qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Senhor, qual que é a tua vontade? A vontade do Senhor está aqui na palavra dele. A Bíblia diz que as coisas que não estão aqui, as coisas ocultas pertencem ao nosso Deus. E aquelas que ele nos quis revelar, elas estão aqui na palavra dele. E às vezes a gente fica pedindo ao Senhor: revela a tua vontade. E é isso aqui que Paulo está dizendo aqui. Para que experimenteis, no sentido de que fazeis, para que vocês possam fazer a vontade de Deus, agindo conforme a vontade de Deus. E para isso a gente não pode se conformar com este século. E quando a gente vai falar de trabalho da mulher, a gente tem que se lembrar de quem nós somos, né? A gente tem que se lembrar de que nós não somos quaisquer umas, nós não somos quaisquer mulheres, mas nós somos mulheres cristãs. Então, a nossa mente, ela tem que estar alicerçada, ela tem que estar ancorada na palavra do Senhor, para que a gente possa saber tomar decisões sábias, né? À luz da palavra de Deus. Gabi já orou, então eu vou continuar aqui falando. Eu queria introduzir aqui, o título do nosso estudo é A Mulher Cristã e o Trabalho Dentro e Fora do Lar. Né? O título já disse tudo, né? Trabalho dentro e fora. Então, dentro também do lar é trabalho, né? E aí eu queria começar com algumas perguntas. Na verdade, uma pergunta que eu queria passar para vocês aqui. Não precisa responder em alta voz, mas para vocês pensarem. As mulheres devem trabalhar? A gente já ouviu, né, algumas perguntas a respeito disso. As mulheres devem trabalhar? E quando a gente faz uma pergunta dessa, o que será que está por trás dessa pergunta? As mulheres devem trabalhar. Será que estaria o seguinte: será que as mulheres solteiras, elas devem estudar ou embarcar em uma carreira? Ou será que essa mulher solteira que começou uma carreira, será que se ela ficasse noiva, ela deveria abandonar os estudos? Ou, quem sabe, o casamento significa que uma mulher, ela não pode ter um emprego pago, ou seja, uma mulher casada, ela não pode ter um emprego bem remunerado, porque emprego bem remunerado e casamento são duas coisas que são inconciliáveis. São duas coisas que não se casam. É uma coisa ou outra, né? Em todas as fases da vida.
Então, será que, dentro dessa pergunta que eu coloquei também, será que as mulheres só deveriam ter emprego em casos de necessidade financeira? É um questionamento também. Ou, quem sabe, as mulheres deveriam trabalhar fora só depois que os filhos chegarem a uma determinada idade? Está vendo que dentro dessa pergunta, as mulheres devem trabalhar? Tem vários outros questionamentos. A Bíblia afirma o princípio de que há uma responsabilidade primária do cuidado da família, cuidado da casa, que segue lado a lado com o princípio da feminilidade bíblica. E diz também que há uma responsabilidade singular para a provisão, para o provedor, que caminha também lado a lado com a masculinidade bíblica. E a gente pode ver claramente na Bíblia essa divisão de papéis. Está claro aqui, é só a gente procurar, só a gente ir lá na palavra que a gente vai saber que existe essa divisão de papéis entre homem e mulher. Mas a Bíblia, irmãs, ela não nos apresenta um molde. A Bíblia não nos apresenta um padrão que se ajusta a todas as situações quando se trata de mulher e trabalho. Vocês acreditam que apresenta? Tem um gabarito, tem um padrão. A Bíblia não dá para a gente ali um padrão, um gabarito. Então, mulheres que traçaram um caminho de carreira, casamento e maternidade, e que, num determinado momento da vida, elas enfrentam realidades de administrar uma família, elas sabem que as respostas nem sempre são simples. E agora? Eu trabalho, tenho uma família, muitas responsabilidades, muitas demandas, e agora? Essa mulher que está enfrentando esse momento da vida dela, ela sabe que as respostas não são tão fáceis assim. Os fatores que impactam as decisões de uma mulher sobre o trabalho, na maioria das vezes, são conflitantes. Não é uma questão fácil, sim ou não, agora ou depois. São fatores conflitantes, complexos, e dependem muito, irmãs, das circunstâncias individuais de cada uma de nós, de cada etapa da nossa vida. A nossa vida, e graças a Deus por isso, né, nós não somos iguais. A nossa vida, elas têm tamanhos e formas diferentes. Então, um padrão para trabalhar. E a feminilidade bíblica não é assim um gabarito. Não é uma receita de bolo, sabe? Eu vou procurar uma receitinha, um gabarito, para ver se eu me enquadro ali. Não é um tamanho único que serve para todas as mulheres, porque nós temos realidades diferentes. Mas, apesar disso, por isso que eu li esse versículo de Romanos 12, se nós entendermos os ensinamentos bíblicos sobre o trabalho, se nós entendermos o que a Bíblia diz sobre a feminilidade, sobre a família, nós poderemos tomar decisões sábias com relação à nossa própria situação e sem julgar aquelas mulheres que vivem em uma realidade diferente das nossas. Porque muitas vezes a gente julga as outras mulheres que têm uma realidade diferente. A gente julga as outras pessoas que tomam decisões diferentes porque elas têm realidades, necessidades diferentes das nossas. Então, quando eu falo sobre padrão, é sair desse lugar que a gente fala assim, posso fazer isso ou aquilo? Deixa eu saber de uma pessoa ali. É entender qual é o princípio. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre o trabalho? Eu acredito que aqui nós temos mulheres solteiras. Temos mulheres solteiras aqui? Solteiras? Temos mulheres solteiras. Mulheres casadas, temos. Mulheres que são mães de filhos ainda pequenos. Temos também, não temos? Ali, ó, está ali, lindos. Temos aqui mulheres que não têm filhos, casadas, mas não têm filhos. Temos mães de mulheres, de filhos que já saíram de casa, acredito que tenha também, não é? Filhos que já estão independentes. E eu que estou quase nesse aí, viu? Estou quase nesse time aí. Falando com a Emília ali, que meu filho está todo independente, estou quase ali, estou quase no time aí das mulheres que os filhos já estão adultos e independentes. Então, a gente vê que aqui, imagina, nesse salão aqui, nesse templo, olha quanta realidade diferente a gente tem aqui. Então, não tem como ter uma resposta a uma pergunta dessa, padrão para todas nós, tem? Não tem, nós precisamos pensar de acordo com o que a Bíblia diz. Então, isso significa, irmãs, que cada uma de nós, para cada uma de nós, a dedicação que precisamos dar à família também varia, de acordo com as fases da nossa vida. A dedicação que eu dou hoje a Carol e Tiago, que tem 18 e 21, é diferente da minha irmã ali com 3 filhos pequenos. É diferente da dedicação que Gabi dá. Não tem filho ainda, né, Gabi? São um monte na fé, filhos na fé. Mas mesmo assim, né, é outra demanda, não é? É outra dedicação. Então, isso varia de acordo com as épocas da nossa vida. Então, em primeiro lugar,
na nossa mente, não deveria ser, a questão não deveria ser, as mulheres devem trabalhar? A questão não deve ser essa. Mas, antes disso, na nossa mente tem que vir a seguinte pergunta: qual a visão de Deus para o trabalho? Já pararam para pensar dessa forma? Qual é a visão de Deus quanto ao trabalho? O que a Bíblia diz a respeito do trabalho? Como escolho, veja, quando eu entendo isso, né, nosso questionamento deve ser: como escolho que trabalho deve receber mais tempo e atenção nesse estágio da minha vida? O meu estágio é diferente do da Emília, meu estágio é diferente do de Gabi. Então, que trabalho deve receber mais a minha atenção hoje, no estágio da minha vida hoje? Será que eu estou dando a prioridade que Deus quer que eu dê? Será que eu estou pondo foco nas áreas que são importantes para o Senhor? Percebem que isso varia para cada uma de nós? Para a solteira, é muito diferente para mim. Temos, sim, um princípio, mas a resposta, não tem uma resposta pronta para todas nós. Como estou determinando, irmãs, o valor do meu trabalho? Como eu estou valorando o meu trabalho? Eu estou determinando o valor do meu trabalho fundamentada na economia terrena ou na economia celestial? Vejam que são questões que são muito mais profundas do que simplesmente uma pergunta para uma resposta. Qual é a nossa visão do trabalho? Nós temos uma visão pagando o trabalho? Ou será que, como cristãs, nós temos uma visão cristã do trabalho? Já pararam para pensar que existe visão cristã e existe visão pagã do trabalho? Já pararam para pensar dessa forma? Antes de tomar alguma decisão a respeito de um trabalho da sua vida? Percebem como a nossa cosmovisão impacta a maneira como nós agimos e pensamos? A maneira que a gente enxerga o mundo impacta nas decisões que nós vamos tomar. Então, como cristãs, nós precisamos ter uma cosmovisão cristã. Ou seja, a maneira que a gente enxerga o mundo, a maneira que a gente interpreta o mundo, ela deve ser de acordo com a palavra de Deus. Como cristãs, nós devemos ver o mundo pelas lentes das Escrituras. E aí, nós seremos capazes de tomar decisões sábias. Devemos pensar, então, de maneira cristã, de maneira bíblica. E pensar de maneira bíblica significa compreender que o cristianismo, olha só, gente, não esquece disso. Pensar de maneira bíblica significa compreender que o cristianismo tem a verdade sobre o todo da realidade. Ou seja, significa entender que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem uma perspectiva para interpretar todos os assuntos da nossa vida. Não só a nossa vida dentro da igreja, mas a nossa vida em todas as nossas áreas, o nosso namoro, o nosso casamento, nossa faculdade, nossos estudos, no nosso trabalho. Pensar de maneira cristã implica entender que a Bíblia é suficiente e que na palavra de Deus nós encontramos todos os princípios que vão nortear a nossa vida em todas as áreas. Eu não estou dizendo que tem uma resposta pronta e padrão para todas nós. Não temos. Mas nós temos princípios e que estão aqui claros na palavra de Deus. E a Bíblia é suficiente para isso. Ou será que nós... E aí a gente tem duas opções, nós temos dois caminhos, né? Ou nós interpretamos a nossa experiência, a nossa vida, levando em conta o que a Bíblia diz, levando em conta a revelação divina, a palavra, ou algum outro sistema de pensamento, ou alguma outra filosofia. O que eu quero dizer é que não tem pensamento neutro. Não tem nada neutro, nós não somos neutras. Como cristãos, nós precisamos tirar, então, identificar essas coisas e tirar progressivamente todos esses outros sistemas de pensamento, todas essas filosofias que nos levam a interpretar a vida de maneira oposta ao que a Bíblia diz. Isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Como cristãs, a gente tem que tirar essas outras ideias que estão nos fazendo tomar decisões opostas ao que a palavra de Deus diz, para que possamos exercer, irmãs, cada aspecto da nossa vida como mulheres cristãs, em todas as áreas. Nós somos seres completos, né? A gente não é só mulher aqui na igreja, nós temos vários relacionamentos, nós exercemos vários papéis na sociedade, todos eles têm que estar impregnados pela palavra de Deus, todos eles têm que estar moldados pelo que a Bíblia diz. E aí, a gente vai começar a pensar sobre
a visão histórica do trabalho. A gente está falando sobre trabalho. Qual é a visão histórica do trabalho? E quando a gente fala sobre trabalho hoje, pensa sobre trabalho hoje, a gente pode pensar que sempre foi dessa forma. Mas quando a gente vai ver a visão histórica do trabalho, a gente percebe que algumas ideias sobre o trabalho são relativamente novas. Por exemplo, a ideia de que trabalho e casa são esferas distintas, são esferas diferentes. Essa é uma ideia nova. A gente vai ver aqui daqui a pouco. A ideia de que trabalho só abrange atividades pelas quais nós somos financeiramente recompensadas. Não é assim que a gente pensa hoje sobre trabalho? Trabalho é só algo que traz retorno financeiro. Isso também é uma ideia nova. A ideia de que, tradicionalmente, as únicas tarefas da mulher eram cozinhar, limpar e tomar conta dos filhos, isso também é uma ideia recente, é uma ideia nova. Nem sempre foi assim. A gente pode olhar um pouquinho para trás na história, a gente vai ver que antes não era desse jeito. Até o século XIX, a gente sabe que a Revolução Industrial aconteceu na segunda metade do século XVIII. Então, até o século XIX, mais ou menos, as famílias elas viviam de maneira muito semelhante como viveram há milênios de anos. Isso teve uma mudança recente, então. E a maioria das pessoas morava em fazendas, e o trabalho produtivo era feito onde? Nas casas. Eram casas trabalhando. O trabalho não era feito por indivíduos apenas, por pessoas individuais, né? Mas o trabalho naquela época era feito pelas famílias, pelas unidades familiares. Então, as lojas, escritórios, elas ficavam na frente da casa e a família morava nos fundos ou em cima. Isso significava, então, que o limite entre a casa e o mundo era muito permeável. O mundo ele entrava sempre dentro da casa através de fregueses, através de colegas de profissão, através de clientes, né, aprendizes. Então, não tinha essa divisão assim tão gritante de casa e trabalho. A família era uma unidade econômica que funcionava junto para o bem de quem? Para o bem dos seus membros. Tudo girava em torno dos membros da própria família. Claro que havia ali uma diferença também em relação ao trabalho do marido e da mulher, onde o foco do marido era predominantemente o sustento, a provisão, e o da esposa era predominantemente a manutenção da casa, o cuidado com a casa. Contudo, o trabalho era um assunto de família. Tanto é, irmãs, que quando o marido morria, aquela mulher era completamente capaz de tocar o negócio adiante. Ela continuava com o negócio ali, depois os filhos, né? Então, o trabalho ali era da família, era questão familiar. Mas tudo isso mudou com a Revolução Industrial. E o principal impacto da Revolução Industrial foi fazer o quê? Fazer o quê com o trabalho? Levar esse trabalho para fora de casa. Tirou o trabalho que era feito dentro de casa, levou o trabalho para fora de casa. E, a partir daí, a casa deixou de ser um lugar de produção econômica. Ela deixou de ser um local onde produziu, ela deixou de ser uma unidade produtiva. As pessoas deixaram suas casas pelos empregos nas fábricas. E outra coisa, a renda daquelas pessoas, elas não estava mais associada aos negócios da família. Mas o dinheiro que elas ganhavam era delas. O dinheiro era dela, ela que ia trabalhar, ela que ia produzir. Então, o dinheiro era só delas. E, com isso, a percepção do que era considerado trabalho também mudou. O que aconteceu? O trabalho transformou-se em quê? Em um emprego remunerado fora de casa. E aí a gente começa a entender como que essa noção de trabalho que a gente entende hoje mudou a partir do que isso mudou. E o trabalho em casa não tinha nenhum valor econômico quantificável. Você consegue quantificar em valor econômico o trabalho para você receber do cuidado com o seu filho, do cuidado com a sua casa? Isso não era quantificável economicamente e, por isso, não era considerado de fato trabalho, porque não tinha retorno econômico. E aí a gente pode ver nessa época uma dicotomização, uma divisão entre o público e o privado. Não tinha isso antigamente, mas a partir daí a gente consegue ver claramente uma divisão entre público e privado. A esfera pública ela se tornou trabalho fora de casa e se tornou a esfera valorizada, porque tinha dinheiro. E era associada a quem? Quem é que ia lá para fora? Os homens. Eles que recebiam dinheiro. A esfera privada, o lar, o cuidado da casa e dos filhos ficou desvalorizada, porque não tinha retorno financeiro e era associada a quem? A esfera privada, ao lar.
As mulheres. Então, essa profunda revolução cultural, ela teve implicações enormes para a nossa percepção moderna de trabalho. E a partir daí que a gente vê essa percepção de trabalho que a gente enxerga hoje. O trabalho é valorizado, então, pelo retorno monetário que ele traz. Concordam com essa frase? A nossa cultura, hoje, se a gente for pensar sobre trabalho, ele é valorizado pelo retorno monetário que ele traz. E como as mulheres ficaram na esfera privada, como as mulheres ficaram na esfera do lar, onde não havia retorno financeiro, o que aconteceu? As feministas ficaram enfurecidas e começaram uma guerra para que as mulheres saíssem da esfera privada, saíssem de casa e fossem à luta. Então, não foi assim de uma hora para outra. Foi todo um processo que mudou a nossa forma de enxergar o trabalho. Mas a gente vai ver que essa é a visão cultural do trabalho. Essa é a visão pagã do trabalho. E é isso que a gente tem que entender. Qual é a visão que a gente tem que ter do trabalho? Nós, cristãs, não devemos cair na armadilha de presumir que trabalho pago é a única coisa que dá às mulheres um senso de dignidade. Essa é a ideia que foi difundida por todo o contexto histórico que a gente viu aqui. Mas, como cristãs, a gente não deve cair nessa armadilha. Por isso que a gente tem que lembrar tudo que Romanos diz. Não vos conformeis com este século, transformai-os pela renovação da vossa mente. Isso é um equívoco, irmãs. Isso é uma mentira que foi difundida pelas feministas desde o final do século XIX, para que a gente pudesse pensar também dessa forma. E ainda, porque não tem nada sem ponta, né? E ainda, para poder defender o argumento das feministas, elas trouxeram aqui a ideia da inferioridade biológica da mulher. Rolava lá a questão da inferioridade. Quando eu falo, irmãs, sobre filosofia, que não tem pensamento neutro, eu vou falar de um conceito aqui que chama darwinismo cultural, né? A gente sabe que o darwinismo cultural ele vem de Darwin, que é a teoria da evolução. Então, dentro dessa teoria da evolução, havia ainda a ideia da inferioridade biológica da mulher. Veja só, de onde elas tiram as ideias delas, né, do feminismo. Que veio do conceito do darwinismo social, que defendia o seguinte: os homens são superiores às mulheres. Isso aí as feministas não rebateram, elas engoliram, tá? Porque elas tinham um propósito, né? Elas tinham uma jogada, então elas nunca retrucaram isso. Os homens são superiores às mulheres. Era essa a premissa que o darwinismo social defendia. E desde o começo, aí o darwinismo social vai justificar por que eles falam que as mulheres são inferiores aos homens. Porque desde o começo da humanidade, em condições cruéis, os homens, eles que tinham lutado pela sobrevivência do mundo, onde estavam sujeitos à competição e seleção natural. O que eles querem dizer é que os homens, desde o início, eles que iam lutar para defender a família. E nessa luta acontecia a seleção natural. Os mais fortes sobreviviam e os mais fracos, eles eram eliminados. Os inferiores eram eliminados. Eu estou colocando essa questão, gente, para a gente ver de onde saem essas ideias que hoje, às vezes, a gente não se dá conta porque que as pessoas pensam assim e a gente acaba pensando também. Em contrapartida, enquanto os homens iam lutar para defender as famílias e passavam pelo processo de seleção natural, darwinismo social não é compatível com a Bíblia, viu, gente? Eu estou colocando aqui essa questão para a gente entender de onde isso veio, tá? A Bíblia é criacionista, né? A gente sabe disso aqui. Mas, em contrapartida aos homens, as mulheres ficavam em casa alimentando as crianças, fora do alcance da seleção natural. Está vendo onde é que eles querem chegar? As mulheres não iam para a luta, as mulheres não iam defender a família, então elas não participaram do processo da seleção natural. E o que aconteceu? Isso fez com que as mulheres evoluíssem com mais lentidão, porque elas ficam em casa. Olha, eu estou buscando esse conceito de darwinismo social para a gente entender o argumento da esfera do lar hoje estar tão desvalorizada. E aí, para defender as mulheres dessa inferioridade biológica, olha o que um sociólogo escreveu. Ele está defendendo a mulher, mas ele está dizendo que ela é inferior mesmo. Ele escreveu o seguinte: as mulheres, elas não são inerentemente inferiores. As suas faculdades estão apenas subdesenvolvidas por causa da restrição ao lar. Está vendo? De onde vem isso? Considerando, aí ele continua, considerando que nada de significativo ocorre em casa, quem passa tempo em casa
têm somente assuntos triviais nos quais exercitar a mente. Assim, não admira que elas sejam retardadas no seu desenvolvimento. Um sociólogo escreveu isso, as feministas pegaram esse argumento deles e aí começou toda essa luta ferrenha para o que a gente está vivendo hoje. Então, nesse contexto, as feministas foram para a briga, argumentando que as mulheres nunca teriam progresso evolutivo enquanto permanecessem isoladas no ambiente pré-científico. E aí começou toda essa questão de inferioridade do lar, da mulher que não é digna porque trabalha em casa, porque fica no lar. A gente vê que isso vem de uma filosofia, gente, evolucionista. E a gente aceita muitas vezes essas coisas. Quantas vezes a gente ouve assim, não, a mulher tem que trabalhar fora. Por quê? Quando o marido chega em casa, ela tem que ter assunto importante para falar com ele, né? Já ouviram isso? Ela tem que ter assunto importante para falar com ele sobre o que aconteceu no trabalho. Então, o assunto de casa, isso vem daqui. O que rola em casa é trivial. Eu já cansei de ouvir isso. Eu cresci na igreja, eu cansei de ouvir isso. Então, o que rola em casa é de sua menor importância. É trivial. É um ambiente desvalorizado mesmo. Nada importante acontece em casa. Nada importante acontece em casa. E, de acordo com uma feminista chamada Gilman, todas as funções que restassem na casa deveriam ser removidas e postas ao cuidado de profissionais cientificamente orientados. Ou seja, pegava todas as tarefas do lar que a dona de casa fazia, não podia ser feito pela dona de casa porque ela era amadora, pegava cada tarefa e terceirizava. Chamava alguém para cozinhar, chamava alguém para cuidar dos filhos, chamava alguém para lavar roupa. Aí sim, aí o trabalho do lar seria profissionalizado. Aí o trabalho do lar seria profissionalizado, se elas fossem todas essas tarefas terceirizadas. E só quando essas tarefas fossem tiradas das mãos da amadora, da dona de casa, é que haveria progresso no cozinhar, no limpar e no criar filhos. Isso foi discutido e debatido e difundido no movimento feminista. E não pensem que isso morreu lá. Isso está perpetuando com muita força até os dias de hoje. E talvez, naquela época, isso tenha soado de uma forma muito radical, né? Na ocasião. Mas, em nossos dias, muitas mulheres seguem basicamente essa ideia aqui dessa feminista, não é verdade? Muitas mulheres simplesmente aceitam as recomendações de Gilman e elas compram alimentos pré-preparados, restaurantes fast food para alimentar a família, contratam pessoas para limpar a casa, entregam os filhos para serem ensinados em creches, deixam os filhos nas mãos de babás. Eu não estou falando que isso não pode, gente. Eu vou voltar nesse assunto aqui. Não estou falando que isso é errado. É a forma como isso é feita, tá? Depois a gente vai voltar aqui. Então, o trabalho na esfera privada, no lar, não oferecia remuneração. Então, ele não era digno. E aí a gente vê como que o trabalho digno, ele era reconhecido só quando ele era pago. E as mulheres, então, elas não eram dignas, porque elas executavam as tarefas do lar. E a mulher foi sendo inferiorizada. Mas pelo próprio movimento feminista. Elas que reconheceram que nada de importante acontecia em casa. Foram elas que partiram dessa premissa, para que a gente pudesse cair nessa armadilha. Então, a partir desse contexto, a ideia que prevalece é que trabalho bom, trabalho digno e trabalho de sucesso é o que remunera bem. E como é difícil a gente pensar diferente. Como é difícil a gente tirar isso da nossa mente. A gente pensar que o nosso trabalho de cuidar da nossa casa, ele não é inferior ao trabalho de uma médica de sucesso. Entende? Porque ele é um trabalho, e todo trabalho é digno diante de Deus. A gente vai ver isso aqui. Ou seja, o valor do trabalho é dado de acordo com a sua remuneração. Onde na Bíblia a gente viu isso, gente? A gente não encontra isso na palavra de Deus. Então, essa é a visão cultural do trabalho. O que está por trás? O que está embutido? O que está subjacente nessa visão cultural do trabalho? No sentido do trabalho. O que está por trás disso? É que o trabalho, ele significa apenas um meio para um fim. O trabalho, as pessoas estão envolvidas com o trabalho, não é pelo trabalho em si, mas é pelo que elas podem tirar dele. É pelo que elas podem obter dele. Então, o trabalho hoje, na visão pagã, na sociedade moderna, na nossa cultura, o trabalho é apenas um meio de troca, independente do que seja. Pode ser dinheiro, pode ser prestígio, pode ser afirmação, pode ser satisfação pessoal, pode até ser uma bela aposentadoria. A pessoa trabalhar a vida inteira só pensando na aposentadoria.
Ou seja, ele é um meio de troca. É um meio para um fim. Ele não é um fim em si mesmo. Mas a Bíblia cria um trabalho como algo que dignifica o homem, como um fim, não como um meio para alcançar alguma outra coisa. Então, eu estou falando sobre isso porque as nossas ideias sobre o trabalho, elas impactam na nossa decisão de trabalhar no mercado de trabalho ou na nossa casa. Quando a gente saber sobre o que está por trás disso, vai impactar na nossa escolha, na nossa decisão. Por isso, compreender o que a Bíblia ensina sobre o trabalho, compreender o que a Bíblia ensina sobre o papel da mulher, sobre a feminilidade bíblica, é essencial para ajudar a nós, mulheres, fazermos escolhas sábias sobre em quê, por quê, onde, como e quando trabalhar. Não tem uma resposta padrão para todo mundo, como eu disse. Mas quando a gente entende quem nós somos, o que significa trabalho, nós vamos estar munidas de sabedoria para tomarmos decisões sábias. E o que a Bíblia diz sobre o trabalho? Eu vou falar 5 coisas aqui que a gente pode tirar de princípios da Escritura sobre o trabalho. O trabalho foi criado para exibir a natureza e o caráter de Deus. O trabalho foi criado para exibir uma característica de um Deus que trabalha. O trabalho não é uma maldição. Pelo contrário, o trabalho existe porque nós fomos criadas à imagem de Deus e de um Deus que trabalha. Então, nosso trabalho expressa a nossa semelhança com Deus. Expressa os atributos do próprio Deus. Então, o trabalho ele não existe primariamente para um propósito financeiro. Muito embora nós possamos receber um bom dinheiro pelo nosso trabalho, isso também é legal, não é ruim, não é pecado, mas não é o fim. O dinheiro não é o fim, não pode ser a motivação para o nosso trabalho. Porque o principal propósito do trabalho é glorificar a Deus e testemunhar da natureza e do caráter de Deus. Então, essa é a primeira visão aqui do trabalho. Então, quando nós estivermos pensando as nossas opções de trabalho, a questão não deve ser qual que é o trabalho que nos renderá mais dinheiro. Falei isso para os meus filhos a vida toda. O mandato cultural. Então, o trabalho, eu não posso pensar no trabalho baseado no que ele vai me trazer de retorno financeiro. Eu não vou escolher o trabalho pensando em qual trabalho vai me render mais dinheiro, qual será mais satisfatório para mim, qual será mais interessante para mim. Não, mas qual trabalho, remunerado ou não, porque trabalho não remunerado é trabalho, qual trabalho trará mais glória para Deus? É isso que a gente tem que pensar quando for escolher um trabalho. Em segundo lugar, a Bíblia nos ensina que todo trabalho é legítimo. Todo trabalho legítimo é uma extensão da obra de Deus. Todo trabalho legítimo é uma extensão da obra do nosso Deus. E Tim Charles, ele fala uma coisa que é o seguinte: não interessa qual é meu trabalho, ele importa. Ele importa porque o meu trabalho é um estágio para trazer glória ao meu Deus. O nosso trabalho, irmãs, é para trazer glória ao nosso Deus. O trabalho do médico é a extensão do Deus que cura. O trabalho de construção é uma extensão do Deus que constrói. A faxina de um cômodo reflete o trabalho do Deus que traz ordem para o caos. Acalentar um bebê que chora reflete o Deus que conforta. Preparar uma refeição reflete o trabalho do Deus que provê o nosso pão de cada dia. Todo trabalho, quer remunerado ou não, ele tem valor desde que ele seja feito para a glória de Deus. Isso que a gente tem que entender. Terceiro princípio que a Bíblia traz sobre o trabalho é que o seu trabalho, ele tem relevância eterna. Isso é muito importante a gente se lembrar. O que você está fazendo hoje aqui, nesse mundo, não é apenas um trabalho, não é apenas uma série de tarefas repetitivas, insignificantes. Não, mas muito antes de você existir, muito antes de eu e você existirmos, Deus planejou os seus dons e talentos. Deus planejou as suas habilidades com um propósito. Ele planejou você com dons e talentos e habilidades específicas para que você pudesse refletir a glória dele usando essas suas habilidades, usando esses seus dons. E para que você pudesse glorificá-lo a Deus e gozá-lo para sempre com o seu trabalho. Então, o seu trabalho ele tem relevância para o reino eterno de Deus. É muito mais do que aqui agora. Mas é que a gente fica sempre com nossa visão aqui nesse mundo, né? A gente está sempre pensando nesse plano terrestre aqui. E a gente tem que sempre pensar de que nós não fomos criadas para aqui e agora. E o que importa é que nós sejamos fiéis aqui na terra com os talentos,
com as responsabilidades e com os relacionamentos que o nosso Deus nos confiou. Nós vamos dar conta a eles. Nós devemos ser fiéis àquilo que o Senhor nos deu. Lembra lá da parábola dos talentos? Que aquele servo escondeu os talentos, enterrou os talentos. Nós somos responsáveis pelo que o Senhor colocou na nossa mão, pelos nossos filhos, pelo nosso marido, todos os nossos relacionamentos, tudo aquilo que o Senhor nos deu. Em quarto lugar, nós devemos ser estratégicas na distribuição do nosso tempo e da nossa energia. A Bíblia diz que é para a gente remir o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Remir o tempo, irmãs, é aproveitar cada oportunidade, é agarrar cada oportunidade. Eu lembro de um pastor, quando eu era adolescente ainda, ele falava assim, olha, a oportunidade é careca. Se ela passar, você não consegue pegar pelo cabelo. Não é verdade? Então, muitas vezes, a gente está tão envolvida com tantas coisas sem importância, quando a gente percebe o tempo, já passou, aquele tempo ali não vai voltar mais. E remir o tempo é a gente agarrar aquela oportunidade que o Senhor nos deu naquele momento da nossa vida. E por mais que cada uma de nós tenhamos um dia de 24, várias coisas a fazer, muitas tarefas, nosso dia tem 24 horas, né? Para todo mundo. Ninguém tem mais de 24 horas, né? Então, isso significa que a gente não pode fazer tudo o que a gente gostaria de fazer, mas nós temos que identificar aquilo que é importante para nós. Nosso tempo é limitado. Então, nós precisamos determinar como melhor alocar o nosso tempo e a nossa energia. Porque nós vamos dar conta a Deus de todo o tempo disponível que nós temos. E um princípio também que deve nortear as nossas escolhas em relação ao trabalho é o que a Bíblia fala lá em Mateus 6, 16 a 33, que diz o seguinte, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, o Senhor Jesus aqui, Ele nos dá duas ordens, uma negativa, mas Ele nos dá também uma ordem positiva. A negativa, Ele fala o seguinte, não acumuleis tesouros sobre a terra, mas Ele também nos dá uma ordem positiva, ajuntais tesouros no céu, porque é para lá que a gente vai. É lá que a nossa vida eterna está. Então, nosso Senhor Jesus, o que Ele queria tratar aqui, era com pessoas que queriam buscar satisfações aqui nesse mundo. Era com pessoas que queriam se realizar nas coisas que dizem respeito somente a esse mundo. Pessoas que concentram as suas ambições, os seus interesses, todas as suas esperanças aqui nesse mundo. Não é que é errado ganhar dinheiro, não é que é errado guardar dinheiro, fazer uma poupança, comprar um apartamento, não. Mas essa não deve ser a nossa esperança. Esse não deve ser o motivo da nossa vida. Isso não deve tomar toda a nossa energia. E não se trata aqui, irmãs, apenas de dinheiro, mas também de prestígio. Muitas vezes a gente quer ter prestígio. Muitas vezes a gente quer ter poder. Ou qualquer outra coisa que você coloca todo o seu empenho, todo o seu coração. E pode ser muitas coisas. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Cada dia a gente tem algo que está ocupando o nosso coração. Mas o Senhor Jesus diz, ajunteis tesouro nos céus. Ou seja, o que deve nortear a nossa vida, as nossas escolhas em relação ao trabalho fora de casa, trabalho dentro de casa, dependendo da época da nossa vida. O que deve nortear as nossas escolhas é a nossa consciência de que nós somos peregrinas aqui, de que nós estamos aqui apenas por um tempo e que nós aguardamos a cada dia o encontro com o nosso Pai. Será que a gente se lembra disso todo dia? Que um dia, pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, nós vamos encontrar com o nosso Pai, e isso deve nortear a nossa vida. E aí a gente vai viver aqui, não como aquelas pessoas pródigas, perdulárias, mas nós vamos viver aqui como mordomo, sabe? Mordomo é aquele que cuida das coisas do seu Senhor e que sabe que um dia vai prestar conta para Ele. Um dia, o Senhor vai nos chamar para que nós prestemos conta a Ele daquilo que Ele nos deu, como mordomos fiéis. Então, se nós tivermos a perspectiva correta da vida cristã, buscando, como exorta o nosso Senhor Jesus, juntar tesouro no céu, se nós entendermos, irmãs, que o que realmente importa para nós como filhas de Deus, se nós soubermos o que realmente importa para a gente, que somos filhas do Senhor, que somos cristãs, nós saberemos escolher de maneira estratégica, de maneira sábia, como gastar o nosso tempo. A Bíblia nos traz princípios para isso. Então, a questão de uma identidade, não é? Percebe aqui? Que é uma questão de saber quem nós somos e a quem nós servimos. Então, essas escolhas, elas dependem da nossa disposição de ir na contramão do mundo, de nadar contra a correnteza. Isso é fácil?
Isso não é fácil. Quando está todo mundo falando uma coisa, você sabe que não é aquilo, é difícil você, mesmo sabendo, é difícil você fazer diferente. Mas o propósito que Deus nos ordena, Ele também nos capacita para isso. Deus nos ordena aquilo que Ele mesmo nos capacita para fazer. Por isso que eu sempre gosto desse texto, que a gente não deve se conformar com este século. E está sempre buscando na palavra de Deus a renovação da nossa mente. E por último, em questão de o que a Bíblia diz sobre o trabalho, a Bíblia promove uma ênfase específica por gênero sobre a responsabilidade do trabalho. A Bíblia diz, irmãs, qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher. Isso está muito claro na palavra de Deus. A gente pode ver isso em Gênesis, quando Deus colocou Adão no jardim do Éden para cuidar do jardim e cultivá-lo. Deus deu essa ordem para Adão. E a gente vê também que na queda, na maldição, as consequências do pecado que afetaram Adão e Eva foram em diferentes áreas da vida deles. O homem, ele foi afetado no seu trabalho, no suor do seu rosto, comerás o seu pão. E a mulher, que é a provisão, que é a responsabilidade de prover a família, e a mulher foi afetada na área que é a mais cara para ela, que é a maternidade. Multiplicarei muito as suas dores de parto, os seus sofrimentos da sua gravidez. Em meio de dores, dará à luz a filhos. A gente vê também em Provérbios 31, que o marido e a esposa, eles são honrados por tipos diferentes de trabalho. Eu não estou dizendo que a mulher é inferior. Quem falou que a mulher é inferior foram as feministas lá atrás. Eu estou falando que as mulheres e homens têm papéis diferentes. E a gente vê isso muito claramente em Provérbios 31, que marido e esposa, eles são honrados por tipos distintos de trabalho. Quando a gente lê o texto, a gente vê que o homem ele é honrado fora de casa. Lembra do texto? O seu marido será louvado nos portões da cidade, será honrado pelos anciões à porta da cidade. E a mulher ela é honrada onde? Dentro de casa. Os seus filhos a chamarão de ditosa, e o seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. E Paulo diz lá, em 1 Timóteo 5,10, que criar filhos é uma das boas obras. O que a gente vê hoje sobre filhos? Filho atrapalha, filho é um entrave. Muitas vezes a gente trata os filhos, que a Bíblia diz que são bênçãos do Senhor, são herança do Senhor. Muitas vezes a gente trata os filhos como obstáculos. Gente, tem casais cristãos que não querem ter filhos. Tem casal cristão que opta por esterilidade antes de casar para não ter filho, gente. Porque está se deixando levar pelas mentiras que o mundo diz. E Paulo diz, a Bíblia diz que criar filhos é uma das boas obras. E o que são boas obras? Boas obras são aquilo que a gente acha que é boas obras. A Bíblia diz que Deus nos salvou para que andássemos em boas obras, que Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Boas obras não é aquilo que eu determino que são boas obras, é aquilo que o Senhor diz que são boas obras. E o homem tem a responsabilidade primária de ser o provedor da família. Então, a gente vê isso tudo nas Escrituras. Eu não vou entrar nesse detalhe, que meu tempo aqui está acabando. Vou até passar para frente. Mas os papéis da mulher e do homem, eles não são idênticos e nem são intercambiáveis. Muitas vezes, meu marido ganha pouco, eu ganho muito melhor que ele, então ele fica em casa cuidando das crianças e eu vou trabalhar. A Bíblia não traz essa opção para a gente. Os papéis, eles não são intercambiáveis. Não são. Deus dá uma diferença muito clara em relação aos papéis dos homens e das mulheres. E não somos nós quem determinamos os nossos papéis. Não somos nós que decidimos o que é apropriado fazer, mas é o nosso Criador. É aquele que nos fez. Ele sim que diz aquilo que nós devemos fazer. E a Bíblia diz, isso é bem claro nas Escrituras, lá em Tito 2, que o nosso papel, o papel da mulher, é ser boa dona de casa. A Bíblia diz isso muito claramente. Diz lá em Provérbios, no Antigo Testamento, e diz em Tito, no Novo Testamento. E aí, muita gente, a Bíblia é machista. Gente, isso é outra falácia, mas na palestra de feminismo vocês vão ouvir isso. Deixa eu voltar aqui para mim aqui. É muita coisa, né, Gabi? E lá em Tito 2, diz que as mulheres mais velhas, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a serem boas donas de casa. Isso está claro lá para a gente. Para quê? Qual é o motivo que a mulher tem que ser boas donas de casa? Se ela não for boa dona de casa, a Bíblia diz o que ela está fazendo. Vocês lembram lá do texto? Desonrando a palavra de Deus. Instruir as mulheres mais novas para serem boas donas de casa. A Bíblia fala uma série de características ali. Sensatas,
ela fala uma série de qualidades, e dentre essas qualidades, ela fala, a Bíblia diz, boas donas de casa, e lá no final do versículo ela diz, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ela fala de sensatez, ela fala que a mulher deve ser honesta, ela fala que a mulher, a mais velha, deve ensinar a mulher mais nova a amar o seu marido e os seus filhos. Tudo isso para que a palavra de Deus não seja difamada. E quando a gente vê esse texto, é muito fácil a gente entender por que a sensatez, por que a honestidade, por que o relacionamento afetuoso, se a gente não seguir isso, por que isso desonra a palavra de Deus, né? Agora, por que Paulo coloca aqui no meio dessas qualidades a questão de ser boa dona de casa? No mesmo nível aí dessas outras ordenanças que ele dá. Por que ele insere ali? Não é muito fácil a gente entender, não é tão evidente como que o cuidado da casa pode ser significativo no panorama geral do Evangelho. Não é muito intuitivo isso, não é verdade? O que é o cuidado da casa? O cuidado da casa é simplesmente um conjunto de tarefas que fazem uma casa funcionar. Então, essas tarefas, elas são a definição de uma boa dona de casa. Essas tarefas funcionando direitinho, né, em ordem, elas definem uma boa dona de casa. Então, e quando Paulo fala lá, dona de casa, essa palavra quer dizer guardiã do lar. Então, o objetivo de ser uma guardiã do lar é prover um refúgio para que uma família piedosa floresça. E aí a gente vai pegar essa imagem do nosso lar, da nossa casa, e eu acho lindo como a Bíblia traz figuras terrenas para nos apontar para figuras eternas. A Bíblia usa relacionamentos terrenos que nos apontam para relacionamentos eternos. E quando a Bíblia diz para nós sermos boas donas de casa, é para que a gente possa prover um refúgio para aquelas pessoas ali na nossa casa, sejam nutridos, sejam amados, que haja relacionamentos ali, onde nós possamos confortar um ao outro, com o mesmo conforto que nós recebemos do próprio Deus. Ou seja, o nosso lar, irmãs, ele tem que apontar para o lar celestial. Não é para ser diferente. O nosso lar, ele tem que ser um lugar onde nosso marido chega e se sinta acolhido. Que bom que eu estou voltando para a minha casa. Que não estou chegando em casa, não vejo a hora de chegar no meu refúgio. Não vejo a hora de chegar num lugar que eu vou ser amado, eu vou ser acolhido. Os nossos filhos, eles devem ansiar, desejar voltar para a nossa casa. Ficam num ambiente hostil o dia inteiro, na faculdade, às vezes no trabalho. São hostilizados, são perseguidos. Eles sabem que no final do dia eles vão voltar para casa, para o lar, para o refúgio. E é essa a nossa responsabilidade, é prover que esse nosso lar, ele seja esse refúgio, que é o mesmo refúgio que eu e você vamos quando o Senhor nos chamar, que é o nosso lar celestial. Então, o lar é uma amostra do refúgio eterno que espera por nós quando o nosso Senhor nos buscar. Então, a Bíblia nos ensina que as mulheres devem dar prioridade ao trabalho de sua casa, ao cuidar de sua casa e ao cuidar da sua família. E aí eu volto a dizer que não há uma regra, não é? É o que eu falei desde o início aqui. Mas nós devemos entender que nós não podemos trocar essas prioridades porque o emprego lá fora é remunerado. E muitas vezes é muito bem remunerado mesmo. Mas nós temos que colocar as nossas expectativas naquilo que a Bíblia diz que nós devemos ter. E como nós somos enganadas em relação às prioridades? O mundo nos enche de expectativas, não é? De fantasias, de mentiras. E a gente engole muitas vezes isso. Eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos, o que eu mais ouvia desses especialistas de criação de filhos, olha, não importa o tempo que você passa com seus filhos. O que importa é a qualidade de tempo. Que mentira! Não existe qualidade de tempo sem tempo. Mas aí a gente acaba acreditando, não, eu vou ficar o dia todo trabalhando lá fora. Quando eu chegar, eu passo 10 minutinhos com ele, mas 10 minutos de qualidade. E aí, muitas vezes, muitas de nós embarcamos nisso aí, sem parar para pensar que tem que ter qualidade, sim, mas tem que ter quantidade de tempo também. Não existe essa de qualidade de tempo sem tempo. E a gente acaba acreditando nessas mentiras. Mas depois a conta chega. Gente, e como chega? E a gente tem visto aí os reflexos dessa ausência do lar, os reflexos de crianças sozinhas em casa. Nós temos visto o que isso tem causado na sociedade de hoje. E aí muita gente fala assim, mas a mulher de Provérbios 31 trabalhava, era empreendedora. Mas quando a gente vai ler o texto, eu não tenho tempo para explicar. Eu falei uma vez lá na nossa igreja só sobre esse texto de Provérbios 31. Não tenho tempo para falar isso aqui, mas quando a gente vai olhar a estrutura desse texto, a forma que ele foi construído,
A gente vê que essa mulher era assim, ela acordava cedo, ela dava tarefa às suas servas, ela era como um navio mercante, ela fazia um monte de coisa, fazia roupas, comprava, vendia, fazia tudo isso. Mas no meio do texto, no versículo 23, tem o objetivo dela. No versículo 23 desse texto, tem o propósito dela. Qual era o propósito de tudo aquilo que essa mulher fazia? Versículo 23. O seu marido é estimado entre os juízes da terra. Esse era o propósito dela. E se a gente lembrar que a mulher e o marido, eles refletem Cristo e a igreja, não é verdade? Né? A igreja aponta para... A mulher aponta para a igreja e o marido aponta para Cristo. Qual que é o propósito da igreja? Honrar o noivo. Honrar Jesus Cristo. E a gente tem que sempre pensar nessas figuras que a Bíblia nos dá, para a gente poder entender o que a Bíblia está nos ensinando aqui. Então, o coração da mulher de Provérbios 31 estava no seu lar, não estava fora de casa. E tudo que ela fazia ali, tudo que ela faz ali, não é para o próprio proveito dela, para ela ser engrandecida, para ela ser reconhecida. Não, mas o que ela fazia ali é para servir sua família, para honrar o seu marido. A gente vê que era uma mulher cheia de habilidades, uma mulher de posses, mas ela usava tudo para servir a sua família. O que a gente tem que lembrar sempre, irmãs, de que a nossa vida não é somente esses anos poucos que a gente vai viver aqui. Eu já vivi 50. Não sei quantos eu tenho ainda pela frente, não sei. Mas são poucos em relação à eternidade que eu vou viver com o meu Senhor. É para lá que a gente está caminhando. Então, a nossa vida, ela diz respeito à nossa eternidade com Cristo. A nossa vida diz respeito ao nosso Senhor. E quão pobres e cegas nós somos, se nós só enxergarmos o aqui e agora. Quão cegas nós seremos se nós só enxergarmos esses poucos anos de vida que a gente vai viver aqui. Vocês lembram do que Cristo disse à igreja de Laodiceia? Vocês são cegos. Vocês acham que enxergam tudo, vocês acham que são ricos, né? Mas vocês são cegos. Vocês nem sabem que são infelizes. Vocês não estão enxergando nada. Essa foi a demonstração que o Senhor Jesus disse à igreja de Laodiceia. E a Bíblia diz, irmãs, que há um trabalho importante a ser feito por nós mulheres. Mas Satanás, o inimigo das nossas almas, ele quer nos distrair, ele quer confundir as nossas prioridades e ele quer nos manter tão ocupadas com coisas que não importam, com coisas sem importância, a ponto de nós não termos tempo para fazer o que realmente importa. Isso é muito sutil. E a vida passa assim, ó. E aí, de repente, você vai parar e, poxa, eu perdi aquele tempo ali. Perdi tantos anos ali. Passou. A oportunidade é careca, não posso mais pegá-la ali. Passou o tempo. E os ataques do lar, ao trabalho doméstico, eles são terríveis. O discurso feminista é muito engraçado, porque o discurso feminista é justamente dizer que a mulher pode fazer o quê? O que ela quer, né? Mas tem uma coisa que ela não pode fazer: ser dona de casa. Nenhuma feminista aplaude a mulher que decide, eu quero ser dona de casa. Ela é, nos dias de hoje, ela é cancelada. Acabou. Ela acabou para a sociedade. Então, que liberdade é essa? Percebe que isso é um discurso totalmente direcionado para cumprir uma agenda daquilo que elas entendem que ser verdade. Eu vou tocar a para o final, tá, Gabi? Eu vou ler aqui algumas falas que algumas feministas famosas falaram, para a gente ver que isso não ficou no vento. Isso que elas falaram aqui ficou impregnado na nossa cultura, no mercado de trabalho, nos noticiários, nos comerciais. Está ali, impregnado na nossa cultura. Olha o que a Simone de Beauvoir falou. O trabalho das mulheres na casa não lhes dá autonomia, não é diretamente útil para a sociedade, não se abre para o futuro, não produz nada. Simone de Beauvoir falou isso há quantos anos? E a gente ouve isso hoje. Eu conversava com uma colega de trabalho, e ela falava assim, não, mas a gente tem que trabalhar, que a gente tem que fazer alguma coisa útil para a sociedade. O que é uma coisa útil para a sociedade? Será que formar filhos, educar filhos, honestos, íntegros, servos do Senhor, não é útil para a sociedade? Percebe como que os valores são diferentes? Beth Friedan diz o seguinte, dizia, né? As mulheres que se ajustam como donas de casa, que crescem desejando ser apenas donas de casa, correm tanto perigo quanto as milhões de mulheres que caminharam em direção à própria morte nos campos de concentração. Olha a comparação. Sofrem de uma morte lenta do espírito e da mente. E aí, isso foi passado para nós. Outra falou o seguinte, o trabalho doméstico,
opõe-se diretamente à possibilidade de autorrealização humana. Ou seja, impossível uma mulher se realizar sendo dona de casa. Impossível. E chega ao ponto da mulher ter vergonha de falar que ela é dona de casa, que ela é mãe. Ela tem vergonha de falar, porque é criticada. O trabalho doméstico é monótono e repetitivo e não leva a nenhuma realização duradoura nem importante. Eu coloquei essas questões aqui, porque a gente vê muito assim, né? As pessoas às vezes fazem umas contas, né? Eu vou contratar uma pessoa para ficar em casa, e aí eu vou trabalhar. O dinheiro que eu ganho, eu consigo pagar a pessoa que vai cuidar dos meus filhos. Sobra ali 50, 100 reais. Eu estou fazendo uma conta assim, né? Por alto. Mas qual é o interesse? Qual é o verdadeiro interesse? Ela ser reconhecida. Por estarmos vivendo numa sociedade que hostiliza o trabalho doméstico, o trabalho da casa. Então, ela prefere fazer essa conta. Lá ela não está sendo escrava, não. Né? Lá ela tem um patrão, tem hora para chegar, bate ponto, mas ela é realizada lá, porque ela está fora. Está fora, está na esfera pública. Está ali onde as coisas acontecem. Então, o movimento feminista, ele ensinou as mulheres a desprezar as tarefas domésticas, considerando que essas tarefas são inúteis, são triviais, e que não tem importância, que até insulta a mulher. É como se o trabalho de casa insultasse a mulher. Você pode ser jovem ou idosa, solteira ou casada, estudante ou dona de casa, pode ser até uma executiva. Independente da circunstância particular que você viva, o Senhor quer que você reconheça o valor do trabalho da sua casa. Ele quer que você reconheça a importância da sua casa, independente de onde você esteja. Independente do trabalho que você faça, Ele quer que você reconheça que o trabalho da sua casa é o mais importante. É a sua prioridade. Que a sua casa não é apenas um lugar para você comer, dormir, mas é um lugar importante para você fazer as boas obras que o Senhor preparou para você fazer. São essas as suas verdadeiras boas obras. E quem é que determina o que são boas obras? Sou eu e você? É o movimento feminista? Não, irmãs. É o Senhor, através da palavra dEle. O que nós temos que fazer é abrir os nossos ouvidos e sujeitar a nossa mente àquilo que a palavra de Deus diz, e entender que o papel vital da casa é muito importante para a propagação do reino de Deus. O papel da nossa casa é de vital importância, irmãs, para a propagação do reino. E tem trabalho mais importante que isso. É ali que nós formamos os nossos filhos. É ali que nós formamos caráter, relacionamentos. É ali que nós ensinamos as coisas mais profundas para os nossos filhos. As tarefas domésticas não são um fim em si mesmo. O nosso casamento não é um fim em si mesmo. A educação dos nossos filhos não é um fim em si mesmo. A casa também não é um fim em si mesma. Nenhuma dessas coisas deve ser idolatrada. Nenhuma dessas coisas deve ser considerada como objetivo supremo. A gente também não pode partir do extremo. Eu não trabalho, fico em casa cuidando dos meus filhos, então eu sou melhor que todo mundo. Isso também não pode ser uma idolatria para a gente. A gente não pode cair nesses extremos. Isso não pode ser um objetivo supremo. Elas são apenas meios para um fim muito maior, que é a glória do nosso Senhor Jesus. Então, a quem nós daremos ouvidos? Ao movimento feminista, com suas mentiras, que julga ser importante, o que é digno ou útil para nós mulheres? É o movimento feminista que vai definir para a gente o que é importante para nós. Nós vamos dar ouvidos ao movimento feminista? Ou nós daremos ouvido ao que a palavra de Deus diz? Ou daremos importância ao que a Bíblia diz que é realmente importante? A quem, irmãs, nós iremos servir? Quem nós iremos obedecer? A Bíblia diz que nós temos um trabalho importante para fazer, a desempenhar. Nós precisamos nos submeter a nossa inteligência. Eu gosto muito daquele texto, daquela mulher que lava os pés do Senhor Jesus e enxuga com seus cabelos, né? E eu estava ouvindo uma pregação do Jonas Madureira sobre essa passagem. Como que essa mulher conseguiu enxugar os pés de Jesus com seus cabelos? Ela teve que se prostrar. Ela teve que se humilhar. Então, nós devemos humilhar nossa inteligência, irmãs, diante da palavra do Senhor. Nós devemos humilhar o conhecimento que o Senhor nos deu ao que Ele diz que nós devemos fazer. Por mais que nós sejamos inteligentes, capacitadas. Foi o Senhor quem nos deu. Então, nós devemos nos humilhar diante do nosso Senhor para que nós possamos ser moldadas por aquilo que a palavra de Deus diz. E eu queria encerrar
com algumas considerações, algumas aplicações assim. Nós temos aqui mulheres de todas as idades. Talvez você esteja numa idade, eu fiz tudo errado. Eu desperdicei meu tempo. Outro dia eu falava numa igreja, e eu falava com uma senhora lá, e ela falava assim, eu fiz tudo errado. A vida passou, os filhos dela estão longe do caminho do Senhor, ela não viu os filhos crescerem. Talvez seja a situação de algumas de nós aqui. O tempo não vai voltar, mas a graça do Senhor é muito maior do que os nossos erros. A graça do Senhor é muito maior do que nossas falhas. Glória a Deus por isso. Mas também, de repente, você tem a oportunidade, sabendo dessas coisas aqui hoje, discipular uma menina mais nova. A Bíblia diz que nós, mulheres mais velhas, devemos instruir as mais novas. Então, começar a conversar com as moças mais novas da igreja, para orientar essas moças a escolher a profissão enquanto são solteiras. Eu conversava com a Emília conversava com a minha filha. Graças a Deus, porque tem mulheres mais velhas que possam aconselhar minha filha também sobre a escolha da residência. A minha filha faz medicina, e a Emília falando, olha, escolha uma residência, uma especialização que você possa cuidar da sua casa. Porque quando a gente já está com a carreira lá na frente, aí você, e agora? Como é que eu vou fazer? Não é? Então, o que eu falaria hoje para uma jovem que vai escolher a sua profissão? A Nancy Pierce diz num livro que é muito legal, que toda mulher deveria ler, todo jovem deveria ler, que chama Verdade Absoluta. Ela que traz essa questão da visão do trabalho, da visão histórica do trabalho. Ela diz que nós, mulheres cristãs, devemos buscar novos tipos de trabalho. Não é? Eu conversava com uma outra irmã, que é enfermeira, ela falava assim, se fosse hoje, eu jamais escolhi enfermagem. Jamais escolheria enfermagem, porque eu tenho que estar plantão o tempo todo. Então, que a gente possa, a questão não é não trabalhar, mas que a gente possa usar os dons que o Senhor nos deu, escolhendo tipos de trabalho nos quais a gente possa dar prioridade ao trabalho mais importante da nossa vida. Porque vai ter época da nossa vida que os nossos filhos realmente não vão precisar da gente. Claro, a gente vai servir ao reino do Senhor, lógico, sim. Mas o Senhor também nos deu habilidades para serem desenvolvidas, né? Então, que nós possamos pensar, não simplesmente criar os filhos a gente para serem bem-sucedidos. Olha, estude, ganhe o mundo, seja bem-sucedida. Não, mas criar as nossas filhas para trabalharem, para glorificar ao Senhor. Então, orientar nesse sentido, sabe? Desde nova, como é que vai ser quando você casar? Como é que vai ser quando você... Vai conseguir conciliar? Essa profissão que você está pensando aí, você vai conseguir colocar em prática? Como está o seu coração? Sabe? Onde é que está seu coração? Né? Então, eu achei legal esse questionamento, essa questão que a Nancy Pierce trouxe. Novos formatos de trabalho. E hoje a gente está vendo aí, com a pandemia, como que a gente tem trabalho em casa, né? Como que mudaram as coisas, algumas coisas mudaram. Então, que a gente possa também pensar em outras coisas também que a gente possa trazer para a nossa realidade, né? Como mulheres cristãs, que o Senhor nos dê sabedoria para tomarmos decisões sábias e que a gente nunca, irmãs, nunca negocie o valor da nossa casa por prestígio nenhum, por dinheiro nenhum, por sucesso nenhum, porque os filhos que o Senhor nos deu, o lar que o Senhor nos deu, eles apontam para a eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Passei do tempo, né, Gabi? Está bem grande o relógio ali. Eu pulei um monte de coisa, viu? Oi, eu vi que tu pulou. No esboço. Gente, vamos lá. A próxima etapa, quando a gente fez o formulário ano passado, tu quer descansar um pouquinho? Vou dar 5 minutos. Tem água aqui atrás, ó. Priscila vai descansar 5 minutos e a gente vai se organizar para fazer um momento de perguntas e respostas. Ela não quer descansar.